Então, hoje a gente vai resolver um exercício, voltando ao assunto ainda que englobe VLSM, né? A gente vai fazer hoje um exercício que vai tratar de VLSM, endereçamento e roteamento estático para esse cenário de rede aqui. Então, o que é que eu tenho nesse cenário de rede? Eu tenho 4 redes, digamos que redes locais, certo? São 4 redes que a gente vai fazer a distribuição de endereços e a gente vai fazer com que elas conversem entre si. Então a gente vai ter que fazer roteamento para que as redes consigam conversar com todos os dispositivos dessa rede, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos ater aqui algumas observações relacionadas ao ambiente. Então, eu tenho aqui essas 4 redes, rede 1 aqui, rede 2, 3 e 4, certo? E também as redes que compõem o backbone aqui dos meus roteadores. Então, essas redes têm algumas particularidades no que diz respeito à quantidade de hosts que cada uma delas vai comportar. Então, a primeira rede vou ter uma rede com 600 hosts, a rede 2 300, rede 3 150, rede 4 60 hosts cada. E entre os roteadores, a gente vai configurar a rede 5, 6 e 7 em redes com 2 hosts apenas, certo? Então a gente vai receber um bloco de endereços aí para que a gente consiga fazer o cálculo de rede, certo? O cálculo de endereço IP baseado nas regras do VLSM. Então a gente vai fazer o cálculo visando o menor desperdício possível de endereços em cada uma dessas redes. Então vamos lá. Fazendo como aquela regrinha que a gente estabeleceu na outra aula, a gente vai ter o que? A gente vai ter, vou separar aqui só para a gente usar como guia, a gente vai ter as redes com, primeiramente, né, a gente vai ter que organizar essas redes em ordem decrescente, então da maior para menor em quantidade de hosts, então a gente vai ter 600, 300, 150, 60, 2, 2 e 2. Então a gente vai ter essa ordem aí para poder fazer o cálculo do VLSM. Então vamos lá. O bloco que nos foi passado é o bloco 192.168.00/16, certo? Então eu já fiz aqui a máscara desse bloco em decimal ficaria 255.255.00, certo? E em binário ficaria dessa forma aqui, né? Então lembrando mais uma vez, quando eu vou fazer a separação, vou fazer o cálculo de divisão de redes baseado na quantidade de hosts, eu sempre vou tomar os bits da direita para a esquerda. Quando eu vou fazer a referência em número de sub-redes, eu faço o cálculo tomando os bits da esquerda para a direita, né? Então aqui a gente vai ter as redes baseadas na quantidade de hosts, ó, 600, 300, 150, 60, 2, 2 e 2. Então, se eu estou levando em consideração a quantidade de hosts, vou tomar a orientação aqui da máscara, vou preencher aqui, vou percorrer os bits aqui da esquerda para, ou perdão, da direita para a esquerda. Então vamos lá. Para uma rede com 600 hosts, quantos bits eu vou precisar para que eu consiga endereçar 600 hosts? Então eu tenho que pensar em quê? Lembrando mais uma vez, eu tenho que pensar no número que 2 elevado a ele seja, na verdade, 2 elevado a esse número, vou botar aqui o símbolo de elevado como se fosse um acento circunflexo. Então 2 elevado a esse número menos 2 tem que ser maior ou igual à quantidade de hosts que a gente quer, né? Que nesse caso aqui eu vou chamar de x, certo? Porque 2 elevado a n menos 2. Então 2, a gente está levando em consideração a base, que é binária, né? Elevado ao número de bits que a gente vai utilizar para essa quantidade de endereços, menos 2, porque a gente está levando em consideração a quantidade de hosts por rede. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente tem que sempre subtrair os dois endereços que são reservados, né? O endereço de rede e o endereço de broadcast. E aí a gente vai ter o resultado x, que é o número de hosts que a gente quer descobrir, certo? Quer descobrir para que essa rede consiga comportar essa quantidade de hosts. Então vamos lá. Para que eu consiga endereçar 600 hosts, eu vou precisar de quantos bits? Bem, se eu usar 8 bits, que é um padrão de uma máscara /24, quantos hosts eu vou conseguir endereçar? Então, se
eu pegar 2 elevado a 8 menos 2, eu vou ter o que? Eu vou ter 2 elevado a 8 menos 2, eu vou ter igual a quantos? 256 menos 2, que me dá o total de 254 hosts. Então, é óbvio que eu vou precisar de uma quantidade maior de bits do que o que uma máscara barra 24 me forneceria. Aqui eu não me preocupo porque a máscara que foi me passada é 1 barra 16, então eu tenho bastante folga. Então vamos ver, 8 bits eu sei que não é suficiente. Então sempre que eu aumento um bit, certo, para a esquerda, eu acabo dobrando a quantidade de hosts que eu tinha anteriormente. Então se eu pegar mais um bit aqui para a esquerda, certo, eu tinha 8, eu pegar mais um, ficar com 9, eu vou ter o que? 2 elevado a 9, né? Me daria 512 endereços. Menos 2, 510. Então, a quantidade de hosts que eu preciso aqui são o quê? São 600 hosts. Então, eu vou ter que pegar pelo menos mais um bit aqui, né? Pegando mais um bit, o que é que eu vou ter? Vou fazer a separação logo aqui. Pegando mais um bit, eu vou ter 2 elevado a 10, menos 2, que me dá o total de 1024 hosts. Menos 2, eu vou ter um total de 1022 hosts nessa minha rede. Então, esse é o número de bits mínimo que eu tenho que pegar para que eu consiga endereçar uma rede com 600 hosts. Claro, eu vou ter o desperdício de alguns endereços aí, mas é o mínimo possível que eu posso obter, certo? Para que eu consiga fazer com que essa rede enderece essa quantidade de hosts. Então vamos lá. Primeiro bloco de endereços vai ser o que? Vai ser o próprio bloco que me foi passado, né? O endereço da primeira rede. Então vai ser o 92.168.0.0 barra. Agora eu vou estabelecer qual o tamanho do prefixo. Então, se eu peguei 10 bits para endereçamento, certo? Eu peguei os 8 mais 2 daqui, me sobraram quantos bits aqui para a rede? Então, sobraram 6 bits, né? Eu tinha 16 bits para a rede e 16 bits para a roxa. Os dois octetos estavam preenchidos com bits iguais a 1, então 8 mais 8, 16 bits, e os outros 16 bits com bits iguais a 0 para host, né? Então, eu peguei aqui, na porção de host, 10 bits. Então, me sobrou quantos bits? Então, dos bits que eu não utilizei foram 6, certo? Então, quando eu não utilizo esses bits em uma máscara de subrede, o que é que ela acontece? O que é que acontece com eles? Eles acabam virando bits de rede. Então, esses bits são ligados a partir do momento que eu escolho a quantidade de bits que eu vou utilizar para host. Então, minha nova máscara passa a ter os 16 bits que já tinham antes, mais os 6 que eu não utilizei na porção de host. Então, 16 mais 6 vai me dar um prefixo barra 22, certo? Esse barra 22 vai me dar uma máscara padrão, certo? Antes eu tinha 255.255.0.0, vai me dar uma nova máscara padrão para esse bloco de endereço, que vai ser o que? 255, que já permanecia, e mais a soma posicional desses bits que me sobrou. Então, eu tenho aqui 128, 64, 32, 16 e 8, que me dá 128 com 64, 92, 224, 240, 248. É isso mesmo? 128, 192, 224, 240, 248. Então, minha máscara vai ficar .248.0. Perfeito? Então, essa é a minha nova máscara de subrede para esse bloco de endereços que eu acabei de obter. Então, qual seria o primeiro endereço desse bloco? O primeiro endereço, 92.168.0.1. E o último endereço seria quanto? 92.168.o_que. Então, aquela primeira observaçãozinha. Como é que a gente acha a partir de quando essa rede vai mudar, né? Então vamos fazer um cálculozinho aqui, ó.
Então a primeira coisa é identificar o octeto mágico, né? Qual é o octeto que vai acontecer a mudança de rede. Então, olhando para a máscara de rede, basta observar onde a máscara de rede, onde acaba a sequência de 1 na posição dos octetos aqui na máscara de rede. Então, a sequência de 1 acaba aqui justamente em que? No terceiro octeto. Então, esse é o octeto mágico. Então, as mudanças de rede vão acontecer nesse octeto. Então, vamos fazer o seguinte. Em cada octeto eu tenho 8 bits. Então, 2 elevado a 8 me dá 256, certo? Então, fazendo aquele macetezinho, o que é que a gente faz? A gente pega 256 e subtrai pelo valor que a gente encontra, certo? No octeto mágico correspondente à máscara de subrede, que no caso aqui é 248. Então, se a gente pegar 256 menos 248, a gente vai ter o total de quanto? 8 com 8, 16, vai ter o total de 8, certo? Então, o endereço da minha próxima rede, as redes vão mudar, vão saltar de 8 em 8 no terceiro octeto. Então, se essa rede aqui começou em 0, vou pular aqui, a próxima rede eu sei que vai começar onde? É o 92168.8.0. Isso me faz entender que o último endereço aqui, nessa rede anterior, vai ser o que? 7254, certo? Então, o broadcast aqui, o broadcast seria o 92168.7255. Então, eu já sei aqui quem é o primeiro e o último endereço dessa rede, endereço de broadcast, e já sei onde vai começar a próxima rede. Então, vamos fazer o cálculo agora da próxima rede. Isso aqui era para a rede 1. Rede 1. Então, vamos para a próxima rede. A próxima rede eu vou precisar de 300 hosts. Então, a nova máscara vai ficar com esse formato. E a partir daqui, depois que a gente faz a subdivisão, eu não posso mais usar os bits que eu já deixei de usar no cálculo anterior, certo? O que me resta são esses 10 bits que sobraram aqui. Então eu só posso construir redes com no máximo o tamanho da rede anterior. Então vai ter no máximo o prefixo /22, certo? Mas essa rede ela vai comportar metade da rede anterior. Então vamos ver se 10 bits são suficientes ou são mais que suficientes, certo? Então eu vou sempre tomar como referência aqui 1/24 para a gente fazer o cálculo. Então com /24 a gente teria 8 bits. 8 bits, 2 elevado a 8 me dá 256 endereços. Menos 2, 254. Então para 300 ainda faltam alguns endereços. Então vamos pegar 9 bits. Se a gente pega 9 bits, a gente vai ter o que? 2 elevado a 9, a gente vai ter 512 endereços. Então 512 menos 2 me dá um total de 510 hosts nessa rede. Então essa nova rede a gente vê que com apenas 9 bits é suficiente para que a gente consiga endereçar. Então mais uma vez, tinha 10 bits, só precisei usar 9. Então o que é que eu faço? Os bits que eu não utilizei viram bits de rede. Então minha nova máscara vai ser o que? 8 com 8, 16, com 9 vai dar 1/23. Então minha próxima rede vai ser o 92168.8/23. Que isso me dá a máscara de subrede 255.254.0, certo? Lembrando mais uma vez, 128, 192, 224, 240, 248, 254. Beleza? Então, 254 bits. Tá faltando bit aqui? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tava faltando um bit aqui. Então, me dá o total de 254. Mais uma vez, 128, 192, 128, 192, 224, 240, 258, 248, 252, 254. Eu fiz a conta errada aqui ou não fiz? Eu fiz uma conta errada aqui. Então aqui não seria
248 e sim, que eu esqueci um bit aqui, acabei esquecendo um bit. Então, se eu usar 10 bits, eu vou ter 128, 192, 224, 240, 248, 252. Então, perdoe-me pelo erro, 252. Essa rede aqui, ó, a máscara é 252. Então, a gente já vai ter uma mudança aqui, ó, no valor da próxima rede. A gente achou aqui, pela conta que a máscara tinha dado 248, a gente achou que a próxima rede seria de a cada 8, certo? Isso aqui foi um erro que a gente, que no caso eu fiz aqui, né, na hora de fazer o cálculo, que acaba atrapalhando o cálculo de todas as redes posteriores, né? Nesse caso aqui eu ia acabar causando em algum momento uma sobreposição de rede ou ia deixar uma lacuna grande aqui entre as redes, certo? Então, o valor certo aqui seria 252, e isso aqui me daria o total de 4. Então, a próxima rede não começaria em 8 e sim em 4. O último endereço aqui não seria 7, e sim 3254, e o broadcast 3255. Beleza? Então, mais uma vez, voltando aqui a conta, e a máscara barra 22, né? Então permanece ainda com o mesmo prefixo, a gente utilizando 10 bits. Voltando para cá, qual seria o primeiro endereço dessa rede? Seria o 92.168.4.1 até o 92.168 quanto ponto alguma coisa. Então vamos lá. Octeto mágico permanece sendo o terceiro, né? Só que o valor da nova máscara é, ó, 254. Então se a gente pegar 256 menos 254 me dá 2. Então essas redes vão soltar a cada 2, certo? Cada 2 números no terceiro octeto. Então a gente tinha aqui 4 mais 2 seria, a próxima rede seria o quê? 92.168 6.0. Se a próxima rede começa com 6, aqui só vai até 5.254. Broadcast aqui, o último IP da rede, seria 92.168.5255. Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Então, primeira e segunda rede já foram, vamos para a terceira rede. A terceira rede eu preciso endereçar 150 hosts. Então, 150 hosts, vou tomar como referência novamente 1/24. 1/24 vai ter 2 elevado a 6 menos 2, dá 254 IPs, certo? Se eu pegar 7 bits, pegar um pouquinho menos que 1/24, eu pegar 7 bits, eu vou ter o que? 2 elevado a 7 me dá 64 hosts, ou perdão, 128 hosts. Então 128 hosts para 150 não é suficiente, eu vou ter que pegar mesmo 8 bits. Então, fazendo a conta aqui com 8 bits, esse bit aqui eu não vou precisar mais, então se eu não vou precisar mais dele, ele vai passar a ser bit de rede, certo? E a próxima rede vai ser 1/, o que, ó? Vou ter 3 octetos iguais a 1, então vai ser 1/24. Isso? Então, máscara do 1/24 é a mais comum, é mais usual pra gente, é o 255.255.2550, certo? O primeiro endereço dessa rede vai ser o 92.168.6.1 a 92.168.6.254. Não é isso? Broadcast vai ser 92.168.6.255. Então, essa é a minha rede. Esqueci de botar aqui rede 2, rede 3. Então, vou apagar isso aqui para criar um espaçozinho. Então, minha rede 2, vou apagar isso daqui também para não confundir. Então, minha rede 2 já está endereçada, rede 1, rede 2, rede 3 já está endereçada, certo? Então vamos para a próxima rede. Qual seria a próxima rede? Então, as redes /24, né, crescem de 1 em 1. Então, como é que eu sei que cresce de 1 em 1? Então vamos ver novamente. Octeto mágico permanece o terceiro, né? Até o terceiro que eu tenho a sequência de 1s aqui, ó. A partir daqui já é tudo zero, então permanece sendo o terceiro. O valor do terceiro octeto é 255. Então
256 menos 255 me dá 1. Então, a próxima rede cresceria de 1 em 1. Como essa rede já está no número 6, a próxima rede seria o que? 92168.7.0 barra, ainda vamos descobrir, né? Então vamos lá. Para essa nova rede, essa rede aqui de 150 já foi, essa nova rede eu vou precisar de 60 hosts. Então, a gente viu que 8 bits a gente consegue endereçar 256. Se eu pegar menos 1 bit, 7 bits, eu vou ter 256 dividido por 2, né? Lembre, quando eu cresço um bit para a esquerda, eu dobro a quantidade de hosts. Quando eu passo um bit para a direita, eu diminuo por 2 a quantidade de hosts. Então, eu tenho 256, se eu pegar um bit mais à direita, eu vou ter 128. Então, 128, se eu pegar mais um bit à direita, eu vou ter 64 hosts, menos 2, 62. Então, para essa nova rede, eu só vou precisar de quantos? De 6 bits, certo? Então, 6 bits eu vou precisar aqui. Esses 2 bits passam a ser bits de rede. Então, isso aqui vai me dar um 24, que eu já tinha aqui, ó. 8 vezes 3, 24, mais 2, barra 26. 1 barra 26 eu tenho que máscara? Eu tenho a máscara 255, 255, 255. Então, primeiro bit aqui 128 com mais o segundo bit 192. Então minha nova máscara vai ser 255, 255, 255, 192. Primeiro IP dessa rede 9268 92.168.7.1 e outro endereço vai ser o 92.168.7. Essa rede tem 64 hosts, né? Então vamos fazer de novo a continha aqui, ó. O octeto mágico aqui passa a ser o quarto, certo? Ó. A partir do quarto aqui eu tenho bits iguais a 1 aqui, ó, uma sequência de bits iguais a 1 e depois os bits iguais a 0. E o valor do quarto octeto aqui é quanto? 192. Então eu vou ter aqui 256 menos 192, que me dá 64, o valor 64. Então as redes vão saltar a cada 64. Então, primeira rede 0, segunda rede 64. Onde? No quarto octeto. Então, se a rede começou aqui por 70, a próxima rede vai ser 764. Se a próxima rede vai ser 764, eu tenho o quê? Minha rede 5 aqui, ó. Já sei que ela começa com 92167.64. Certo? Ainda vamos achar aqui. Voltando para cá. Então, 63 seria o broadcast, o último IP aqui seria 62. Então, broadcast 92168.7.63. Tranquilo? Ótimo. Então, a rede com 60 hosts já acabou de ser definida. Então, eu tenho mais 3 redes que cada uma delas vão ter 2 hosts, né? Para mim ter 2 hosts por rede, certo? Eu vou precisar de quantos bits? Então, vamos lá. Se eu pegar um bit, eu vou ter 2 elevado a 1, me dá o valor de 2, né? Então, 2 elevado a 1 dá 2. Então, já seria suficiente? Não. Lembre-se que na conta eu tenho que subtrair sempre menos 2. Então, teria 2 elevado a 1, 2, menos 2, 0. Então, vou precisar de pelo menos 2 bits. Então, 2 elevado a 2 menos 2 me dá igual a 2 hosts, né? Vai dar 2 elevado a 2, 4, menos 2, 2. Então, essa minha rede vai ter, eu vou precisar de 2 bits. Então, se eu vou precisar de 2 bits, esses bits aqui vão passar a ser bits de rede. Vou apagar isso daqui e eu só vou ter 2 bits para host. Então, para as 3 redes. Então, eu já sei que minha máscara agora vai ser o que, ó? 8 com 8, 16, com 8, 24, com 6, 30. Então, minhas próximas redes vão ser todas barra 30. Tranquilo? Então, barra 30. A máscara do barra 30 é qual? Máscara do barra 30, 255, 255, 255, 252. Então, mais uma vez, 255, 255, 255, 128, 192, 224, 240, 248, 252. Então, se eu pegar aqui
252 menos 256 me dá 4. Então as redes vão crescer a cada 4 dezenas, ou 4 a cada 4 unidades aqui, né? Então, minha próxima rede aqui seria o que? Minha rede 6, já posso definir minha rede 7. Minha última rede, elas vão começar onde? 92167.64, era anterior, mais 4, 68, barra 30, máscara de subrede idêntica à anterior, que também é um barra 30, 255, 255, 255, 252. Minha próxima rede vai ser 92167.68 com mais 4, 72, barra 30. Máscara de rede também é a mesma coisa, né? Então, 255, 255, 255, 252. Então, voltando para cá, para a rede 5, o primeiro IP dessa rede 5 seria o que? Seria o 92167.65, último endereço 92167.66. Broadcast seria o 9268767 da rede 5. Minha rede 6 ia ter o primeiro endereço como 92.68.7.69 a 9268.7.70, né? O broadcast ia ser 9268.7.71. Minha próxima rede, rede 7, primeiro IP dela 9268.7.73 e o 92168.7.74. Broadcast 9268.7.75. Então tá aí, a gente já fez a definição dos endereços de rede de cada bloco que a gente vai utilizar, né? De cada uma das redes que a gente vai endereçar lá no cenário, certo? Então, o nosso VLSM está pronto. Então, beleza. Apagando aqui. Eu defini algumas regras para endereçamento. Então, é o seguinte. Lá no nosso cenário, a gente tem os equipamentos, os PCs em cada uma das redes, certo? Os switches aqui estão servindo só como switch camada 2 mesmo, os switches estão transparentes. Então a gente vai fazer o endereçamento da seguinte forma. Então cada rede dessa está ligado a uma interface LAN nos roteadores, certo? Então cada uma dessas redes a gente vai observar vai ter a seguinte observação. A interface LAN dos roteadores vão receber o último IP de cada rede, beleza? Então o último IP de cada rede vai ser definido, vai ser destinado na verdade para a interface LAN dos roteadores, tranquilo? Então essa é a regra que a gente vai utilizar. Então vamos pegar aqui o bloco de endereço que a gente tinha e vamos começar aqui a brincadeira, fazer o endereçamento aqui com no nosso cenário. Então deixa eu maximizar aqui. Então vamos lá para a primeira rede aqui. Vou começar aqui pela ordem de cada rede. Então vamos lá, endereçar aqui o primeiro PC. Vou lá em desktop, dá o endereço 9268.0.1. máscara de subrede. Qual é a máscara de subrede dessa rede aqui, ó? Máscara de subrede para essa rede 1 vai ser 255.255.252/0. Lembrando que é uma rede barra 22, né? Então tenho que prestar atenção na hora de preencher a máscara de subrede. Por quê? Porque a máscara de subrede é que vai definir o tamanho de cada uma dessas redes. Tranquilo? Então, beleza. Botei o IP aqui para cada um. Vou botar o IP para a segunda máquina. Segunda máquina, endereço 9268.0.2. E a máscara de subrede também 255.252. Tranquilo? Então, enderecei aqui. Agora vamos para o roteador. Ó, entre o switch da rede 1 e o meu roteador,
Meu switch aqui está ligado na porta Fast Ethernet 0/3 na Gigabit 0/0 aqui do roteador. Então tá vermelho aqui, ó. Essa conexão aqui tá vermelha aqui, os dois pontos, é como se as duas portas estivessem ativas. Por quê? Porque lá no meu roteador, por padrão, essas interfaces vêm desativadas, certo? Então eu preciso ir lá na interface, ó. Vou lá em Config, interface Gigabit 0/0 e eu vou dar aqui, ó, Port Status, eu vou dar, ó, On. Então eu ativei essa porta. Então eu vou dar o último endereço para a minha interface do roteador aqui. Então lembrando, ó, qual é o último endereço da rede 1? Rede 1, o último IP que vai ter aqui vai ser 92.168.3.254. Então esse vai ser o endereço da interface LAN aqui do meu roteador. Então 3.254. Máscara de subrede, a mesma máscara que a gente definiu lá no VLSM. Beleza? Então, ó, uma observação. Durante o endereçamento dos PCs, eu só botei IP e máscara de subrede. Porém, para que o roteamento aconteça, certo? A gente vai precisar preencher o roteador, a opção do gateway padrão, certo? Ou a rota padrão, ou o endereço do meu roteador dessa rede. Então preciso definir aqui para minha máquina, dizer quem é o endereço IP do roteador da minha rede. Para quê? Para que sempre que um pacote se origine dessa minha rede para uma rede remota, esse pacote seja encaminhado para o meu gateway padrão, para o meu roteador, para que assim o roteamento ocorra, certo? Então, que o endereço do meu gateway padrão é o último endereço da rede que eu acabei de definir, né? Então é 192.168.3.254. Beleza? Fazer isso para o PC 0, fazer isso para o PC 1. 192.168.3.254. Uma recomendação sempre que a gente faz o endereçamento é fazer o teste para saber se há conectividade entre os dispositivos. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, adicionar um Add a Simple PDU. Isso aqui é um ping, é como eu mandar um ping. Então eu vou clicar aqui, ó, de onde para onde. Então vou clicar do meu PC 0 para o meu PC 1. Aqui embaixo eu tenho o status do pacote que eu mandei, ó, deu sucesso, então eu consegui pingar, eu tenho conectividade. Vou pingar do meu PC para o meu roteador. Então de PC 0 para R1 eu tenho conectividade, PC 2 para R1 eu também tenho conectividade. Então essa minha primeira rede aqui está pronta. Vou apagar aqui o cenário e vamos para a rede 2. Rede 2, mesma coisa. Então endereço para minha rede 2. Minha rede 2 é o endereço 92684 ponto alguma coisa. Opa, vamos lá. 92684.1, máscara de subrede da minha rede 4, barra 23, que me dá 1.255.255.254. Então 254. Eu já vou me antever aqui, ó. Eu vou precisar preencher o endereço do meu roteador, meu gateway padrão. O endereço do meu gateway padrão vai ser o último endereço dessa rede, que é, ó, 92685.254. Então já vou colocar aqui 92685.254. Beleza? Endereçada para PC 0, o primeiro PC dessa rede, segundo PC 9268.4.2, máscara de subrede 255.255.254 e endereço do gateway 9268.5.254. Então PC 0, PC 5, PC 4 aqui da rede 2 endereçados. Fazer a mesma coisa aqui no roteador. Interface Gigabit 0/0, ativar. Então subiu aqui, botar o IP que a gente definiu para o roteador 92.185.254. Máscara subrede 255.255.40 definido. Mais uma vez testar a conectividade. Então, ó, sucesso, testado o PC 0 para o roteador. Tá aqui em progress, failed, ele falhou. Por quê? Porque notem que a porta aqui, ó, ainda está laranjinha, ela tem que estar verde. Então, ó, agora ela convergiu. Isso acontece porque o simulador aqui, existe um algoritmo que está rodando aqui no switch, que é o STP, que é o Spanning Tree Protocol, certo? Que quando a gente conecta uma porta nele, ele fica fazendo a árvore, calculando a árvore do Spanning Tree, que não é o caso agora para a nossa aula. Então, mais uma vez, testar, ó,
sucesso. PC4 por roteador, sucesso. Então, rede 2 endereçada. Vamos para a rede 3. Rede 3, eu vou ter o que? Eu vou ter a rede 3 92686/24. Então vamos lá. 9268.6.1, máscara padrão /24. O último endereço nessa rede seria o 9268.6.254. Então, endereçada. O outro PC do mesmo jeito. Ponto 2, máscara padrão 254. Gateway gigabit 0/0 92.6.254. Máscara padrão 255.255.255.0. Esqueci de ativar aqui a interface. Gigabit 0/0 ativada. Então vamos testar aqui, ó. Entre os PCs, ok. Pingar do PC para o roteador, ok. Pingar do outro PC para o roteador, também ok. Então, rede 4 agora. Rede 4, o que é que eu tenho para rede 4? Rede 4 eu tenho rede 7/26. Então, 9.12.68.7.1. Máscara de subrede 255.255.255.192. Então, 192. Endereço do gateway 9268.7. Opa, o último endereço aqui ponto .62, então 9268.7.62. Então, o PC aqui, próximo PC 9268.7.2, máscara 192 perdão, 9268.7.62. Então, notem, esse roteador aqui está ligando duas redes diferentes, ó. Tá ligando duas redes locais. Ele tem duas interfaces LAN aqui ligadas a uma rede. Isso é um pouco atípico para um roteador que a gente tem de uso doméstico, certo? Mas é completamente possível para um roteador profissional, tranquilo? Então a outra interface que eu tenho aqui, eu tenho duas interfaces, gigabit 0/0, que foi a que eu enderecei para a rede 1, e vou ter a rede, gigabit, perdão, 0/1. Então vou ativar ela aqui, e ela vai receber o IP que eu defini para ela, que é o 9268.7.62. Máscara de subrede 255.255.255.192. Então, testar a conectividade. Apagar aqui PC de um PC para outro, ok. PC por roteador, ok. PC por roteador, ok. Beleza? Agora vamos cuidar do endereçamento aqui do núcleo dos nossos roteadores. Então a rede 5, 6 e 7 a gente vai configurar. Então eu vou partir da seguinte, vou usar o seguinte método aqui, ó. Eu vou usar os primeiros endereços para os roteadores menores. Então R1 vai ter o primeiro endereço da rede 5 e o primeiro endereço da rede 7, certo? Consequentemente R2 vai ter aqui, ó, o outro endereço da rede 5 e o primeiro endereço da rede 6, certo? E R3 vai ter o segundo endereço da rede 7 e o segundo endereço da rede 6. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que identificar aqui, ó, quais são as interfaces seriais. No Packet 3 você basta parar o mouse em cima que ele vai mostrar aqui, ó. Então, ó, nos dois roteadores eu tenho a interface serial 0/0/0 para a rede 5. Então vou lá no meu roteador 0, roteador 1, R1, vou ativar a interface, ó. Ela não ficou verdinha, por quê? Porque eu preciso fazer a mesma coisa em R2. Então, deixa eu fechar aqui e fazer a mesma coisa em R2. Serial 0/0/0. Ativei, ficou verdinho. Então, habilitei aqui a camada física dos meus roteadores. As duas portas estão como up, certo? Então, vou voltar aqui para R2, R1 e vou botar o IP que eu botei para a rede 5, né? Na rede 5 eu tenho, ó, o primeiro IP aqui é o 92.687.65. Então vamos lá. 92.687.65.
Máscara de subrede vai ser 255.255.252, que é o meu /30. Vamos para R2, mesma coisa, serial 0/0/0, mais 12.687.65, aqui vai ser 66, meu próximo endereço. Máscara de subrede 252. Então, beleza. Então, do mesmo jeito que eu testei aqui, o ping entre os PCs, eu posso deixar o ping aqui entre os roteadores. Então, eu vou pingar desse roteador para esse, é para dar sucesso. Beleza? Então, fazer agora de R1 para R3, eu tenho R1 para R3, eu tenho aqui, ó. Não, vou seguir a ordem aqui, então vou para R2. R2, já usei a interface serial 0/0, vou passar 0/0/1. Então, ativar essa interface e vou dar um IP para ela, o IP da rede 6. Rede 6 vai ter, começa com rede 68, primeiro IP 69 e último 70. Então, 268.7.69, máscara de subrede 255.255.252. Então, tá ok. Vamos para R3. R3 aqui, qual é a interface que eu tenho em R3? Ó, em R1 eu tenho S0/0/1 com S0/0/1 também em R2. Então, em R3. Então, R3 serial 0/0/1. Ativei. Ficou verdinho aqui, tá ok. Próximo endereço. 268.7.70. Máscara de subrede 255.255.252. Então, testar a conectividade. Sucesso. Agora vamos voltar aqui para R1. Próxima interface é R1. Vou ativar. E vou ver o endereço da rede de R1. Rede 7. Primeiro endereço 7.73. Então vamos lá. 268.7.73. Deu um alerta aqui para ele já preencher automático a rede. Então, se eu tiver essa máscara que ele sugeriu aqui, que era um 92, ó, eu ocasionaria uma sobreposição entre as redes que estão definidas para essa interface e o endereço que está definido para a interface serial 0/0/0. Então, eu tenho que corrigir isso aqui. Por isso que é importante a gente prestar atenção no preenchimento da máscara de subrede. Certo? Então, vou para R3 agora. R3 é serial 0/0/0. Ativei aqui, ó. Subiu. Próximo endereço 9268.7.74. Máscara 252. Então, tudo ok. Vamos testar. R1 para R3 ok. R1 para R2 ok. Então, se de R1 para R2 está ok, de R1 para R3 ok. De R3 para R2 também tá ok. De R3 para R1 também tá ok. Então, todos os dispositivos devidamente endereçados. Então vamos fazer os primeiros testes aqui de roteamento, beleza? Então o que acontece? Eu vou tentar agora fazer um ping do PC da rede 0, perdão, PC da rede 1 ao PC da minha rede 4, certo? Então, fazer o teste aqui, ó, ping entre os PCs, tive sucesso. Se eu pingar do PC 3 para o meu PC 2, sucesso do meu PC 2 para o meu PC 1, sucesso do meu PC 1 para o meu PC 3, sucesso. Então eu tenho conectividade aqui entre essas duas redes completa. Então vamos fazer outro teste agora. Vou pingar do meu PC 0 para o meu PC 5 e vamos ver o que acontece. Ocorreu uma falha, certo? Vou tentar pingar agora do meu PC 2 para um PC 4, falha também. Meu PC 2 para o meu PC 6 lá, ó. Falha do meu PC 2 para o meu PC 7, também falha. Tentar do meu PC 7 para o meu PC 3 aqui, ó. Falha do meu PC 5 para o meu PC 2 aqui, falha do meu PC 2, 5 PC 3, falha. Então, não adianta eu testar aqui esses pins entre essas redes aqui que não vai funcionar, certo, Wesley? Mas por que funcionou da rede 1 para a rede 4 aqui? Porque que acontece? A partir do momento que a gente endereça as interfaces de rede em um roteador, isso cria automaticamente a tabela de roteamento, certo? Com essas redes que estão diretamente conectadas a esse roteador. Então nesse roteador tem a rede 1, está conectada, eu tenho um endereço nessa interface. Eu tenho a minha rede 4, que está conectada aqui, tem um endereço também nessa interface.
tem a rede 5 e tem a rede 7. Então na tabela de roteamento desse meu roteador R1, ele conhece apenas as rotas da rede R1, a rede 4, a rede 5 e a rede 7. Então ele não sabe que existe a rede 2, não sabe que existe a rede 3, nem sabe que existe essa rede aqui, que é a rede 6, ó, que está entre R2 e R3. Ele só conhece essas redes que estão devidamente conectadas, diretamente conectadas a ele. De forma semelhante, eu tenho isso para R2 e R3. Então R3 só conhece a rede 2, rede 5 e rede 6. R3 só conhece a rede 3, R6, a rede 6 e a rede 7. Beleza? Então, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pedir para mostrar aqui a tabela do roteamento desse roteador aqui. Perdão, aqui não aplicou. Fonte 12. Aplicar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu estou no meu roteador R1 aqui, certo? Isso aqui, depois eu passo para vocês como é que a gente usa a CLI desse cara. Então eu vou pedir para ver aqui a tabela de roteamento, só para a gente observar. Então, desse meu R1 eu vou dar um show IP route. Vou ver as rotas que estão na tabela de roteamento desse cara. Então na tabela de roteamento desse cara eu tenho as redes, ó, como eu falei para você. A rede 1, que é a rede 92800/22. Eu tenho a rede 7.0, que é a rede /26, que é a rede 4 aqui, ó, 92687.0/26. Eu tenho a rede 764, que é a rede 5 aqui, ó, /30, e tenho a rede 7, que é a rede 7.72/30, que é essa daqui, ó. Beleza? Então essas são as redes que esse roteador conhece. Então, vou botar aqui no modo de simulação, só para a gente ver o que é que acontece com os pacotes quando eles vão quando eu mando um ping para outra rede. Então vou editar o filtro aqui, vou marcar aqui só esse MP, que eu vou mandar um ping. Então vou mandar um ping aqui do PC 0 para o PC 5 e vamos ver o que é que acontece. Então, ó, lá vai o pacote. Ao chegar no roteador, o que é que acontece? Quando esse pacote chega no roteador, automaticamente ele é descartado e um novo pacote é gerado, ó. Então, esse pacote foi descartado por quê? Porque é o seguinte, quando o pacote chega no roteador, o roteador vai analisar o cabeçalho e ver o que é que o que é que ele tem de informações na camada 3, na camada IP, que é a camada que o roteador consegue ler, consegue tratar, né? Então ele vai ver quem está mandando, então o source SRC IP aqui seria o source, endereço source IP, ou seja, endereço origem, certo? Que é o 92801, que é a máquina 1 aqui. E o DES IP, o Destination IP, é o endereço de destino, IP de destino, seria o 92684.1, que seria o endereço desse PC aqui. Então o que é que acontece? Quando ele enxerga, quando ele abre esse pacote aqui que vai ler o destino, ele vai comparar isso aqui com o que ele tem na sua tabela de roteamento, certo? Só que na tabela de roteamento dele não tem nenhuma informação para que exista essa rede 4. Então o que é que acontece? O roteador vai descartar esse pacote, certo? Na hora que ele descarta o pacote, ele vai gerar um outro pacote ICMP com destino. Então o IP dele aqui, ó, source IP, ó, 92683.254, ou seja, o IP do roteador com destino a 192.168.0.1, com uma mensagem para também do tipo ICMP para o PC. Que mensagem seria essa? Essa mensagem, pessoal, seria a mensagem dizendo que o host é inalcançável. Então, em outras palavras, se a gente tivesse lá no prompt de comando, certo? Eu vou resetar aqui deletar aqui essa simulação. Se eu tivesse no prompt de comando, ó, fazer a mesma coisa. Ping 92.68.4.1. Então, disparar o mesmo ping, tá lá o pacote, ó. Eu vou mandar, mesma coisa, descartou, o pacote vai voltar para o PC. Quando o pacote volta para o PC, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aquela mensagem que o prompt lá me mostra, ó, destination host unreachable, quer dizer, o host destino é inalcançável. Essa mensagem aqui, ó, essa resposta que ele recebeu aqui, que ele gerou essa mensagem, foi justamente a resposta que
o roteador gerou aqui e mandou para ele através de um pacote ICMP, certo? Então, aquela mensagem que aparece quando a gente tenta dar um ping para um lugar que não existe, na verdade é o roteador da nossa rede que está gerando e mandando para a gente, tranquilo? Então, vou fazer um teste aqui no meu PC local aqui, vou abrir o prompt de comando, vou dar um ping aqui para uma rede que não existe. Então, 10.0.0.5, por exemplo. Então, vou mandar um ping para cá. Então, o tipo da mensagem aqui foi um pouco diferente. Ele mandou uma mensagem aqui, ó, dizendo que o tempo limite do pacote do pedido esgotou, certo? Isso aqui varia de roteador para roteador. Isso aqui significa que o pacote simplesmente, quando chegou no meu roteador, ele foi descartado e meu roteador não mandou mensagem alguma para minha rede, certo? Isso aí vai depender da configuração do roteador. Esse roteador aqui em questão, ele manda um outro pacote ICMP informando que a rede é inalcançável, beleza? Então, só para ilustrar aqui o nosso exemplo. Então, é isso que vai acontecer sempre que eu tento pingar para uma rede cujo meu roteador não sabe o caminho, certo? Para chegar lá. Então, eu vou precisar fazer o que? Eu vou precisar ensinar o meu roteador a chegar nessa rede. Tranquilo? Então, vamos lá. Para esse roteador saber chegar nessa rede, eu vou precisar criar uma rota para ele, uma rota do tipo estática. Então, existem dois tipos de rota que eu posso utilizar. Eu posso usar o processo de roteamento estático e o processo de roteamento dinâmico. No roteamento estático, eu vou definir as rotas de forma manual. Eu vou ter que escrever e dizer para o meu roteador qual o caminho que o pacote deve seguir para alcançar a rede destino. Beleza? E isso, se ocorrer alguma modificação, eu tenho que entrar novamente na tabela do roteamento do roteador e fazer essa alteração. No roteamento dinâmico, não. Essas informações das rotas chegam dinamicamente à medida que novas redes são anunciadas ou deixam de ser anunciadas. Então, essas entradas ficam de forma dinâmica na tabela de roteamento dos roteadores que estão usando algoritmo de roteamento dinâmico. Beleza? Então, eu vou lá no meu roteador R1, config, vou em rota estática. Beleza? Então vamos lá, o que é que eu preciso saber? Eu tenho três informações aqui para preencher. Eu tenho network, que é a rede, a máscara dessa rede e a informação de next hoop. O que seria esse next hoop? Esse next hoop traduzindo seria o próximo salto. O que é esse próximo salto? O próximo salto é o endereço que eu vou apontar, certo? É o endereço, o IP que eu vou apontar para que esse pacote consiga chegar nessa próxima rede que eu quero que o pacote seja destinado. Então vamos lá. A rede que eu quero é a rede 2. Então eu preciso saber o endereço de rede da rede 2. Então lembrando, é o endereço de rede, não é o endereço IP, certo? Então o endereço de rede da minha rede 2 é o que? O 92.68.4.0. A máscara de rede 255.255.254. Então eu vou dizer aqui. A rede que eu quero que meu roteador conheça é a rede 192.68.4.0. Máscara de rede 255.255.254.0. E quem seria esse endereço de próximo salto? Então vamos lá. Pergunto a vocês. Para que esse roteador consiga chegar na rede 4, ele vai ter que seguir que caminho, qual seria o caminho, o melhor caminho, qual seria o caminho mais óbvio aqui para alcançar essa rede 4. Então ele teria que passar pela essa rede 5 aqui, concordam? Então, se eu vim para cá e para cá, eu já chego na rede 4, ou perdão, na rede 2. Então, esse caminho aqui seria o caminho mais óbvio para mim alcançar esse destino. Então, rede 5. Então, esse roteador conhece ele, fala com esse roteador através de um endereço, certo? Esse roteador, lembrando aqui, ele tem três endereços IP. Ele tem o endereço que está nessa interface e nessa interface. Então, se esse roteador vai mandar alguma coisa para cá, ele vai se comunicar por essa rede, concordam? Então, ele vai usar que endereço para próximo salto? O endereço do próximo salto seria o endereço do roteador R2 nessa rede aqui que ele consegue falar com ele de forma direta. Então, o endereço dessa rede seria o que? 92.68.7. É isso mesmo. Vamos lá dar uma olhadinha lá na tabelinha que a gente fez.
rede 5, endereço do roteador, R1, 65, endereço do outro roteador, 66. Então, o endereço do próximo roteador seria 66. Então, rede, máscara da rede que eu quero alcançar, endereço do próximo salto. Adicionei a tabela de roteamento do meu roteador. Agora vamos ver como é que a coisa se comporta. Vou mudar aqui para o modo real time novamente e vou mandar um ping de novo para o PC 5. Tenho aqui em processo, o que aconteceu, novamente falhou. E aí, o que foi que aconteceu? Acabamos de definir o roteamento, mas mesmo assim deu falha. Então, eu vou botar aqui novamente no modo simulação. O ping ainda está aqui, o pacote ainda está aqui para ser disparado e vamos ver o que é que acontece. Então, vamos lá. Mandei o pacote, chegou no meu roteador. Ó, notem que chegou no meu roteador, eu já não descartei esse pacote. Esse pacote está no roteador pronto para ser encaminhado. Então, vou clicar aqui para ver. Ó. Pacote com destino à rede 4.1, IP 4.1. Quando ele vai sair aqui para o endereço, ele vai encaminhar, certo, esse pacote ao seu destino. Então vamos ver. Mandou para R2, R2 mandou, chegou no switch, pacote chegou no PC. Beleza. E por que deu falha? Lembre como funciona o ping. O ping eu mando um pacote e recebo uma confirmação, certo? Então vamos ver agora a volta. O PC mandou o pacote, chegou no roteador e opa! No caminho contrário, o que é que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu anteriormente em R1, antes de eu definir a rota. Então, o pacote percorreu o caminho até o seu destino, chegou lá, mas na volta ele morreu no roteador R2 aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu? R2 vai descartar o pacote, vai gerar também um pacote ICMP, ó, com a mesma mensagem dizendo que a rede não foi alcançada, não é uma rede inalcançável. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui na tentativa anterior. Eu ensinei a rota para o meu R1, para a rede 2, porém, meu R2 aqui não sabe chegar na rede R1, ele não tem informação dessa rede. Ele permanece conhecendo apenas a rede 2, a rede 5 e a rede 6. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui em R1, eu vou precisar fazer em R2. Então, vamos lá. Roteamento estático. Eu vou ensinar para R2. Só que em R2, qual é a rede que eu quero que R2 conheça? A rede que eu quero que R2 conheça é a rede 1 aqui, ó. Então eu vou botar o endereço da rede 1, que é o que? 9.1268.0.0, certo? Dá uma olhadinha na tabela lá, ó. Primeira rede, rede 1, 0.0. A máscara de subrede 255.255.252. Então, 255.255.252.0. Beleza? Próximo salto, quem seria o próximo salto? De forma análoga ao que a gente fez para R1, o endereço de próximo salto vai ser o IP de R1 aqui, ó, na rede que R2 consegue enxergar R1. Então, 9268.7.65. Rede adicionada. E agora vamos testar novamente. Vou pingar daqui para cá e vamos ver. O pacote passou R2, R1, R2, chegou no seu destino, PC5 respondeu, R2 encaminhou para R1, R1 encaminhou para PC0 e agora sim obtive sucesso. Beleza? Então agora eu vou precisar fazer isso para, se eu quero conectividade entre todos os roteadores, eu vou precisar fazer isso para todos esses roteadores. Ok? Então vamos lá. Vou ensinar para R1 agora, ele já conhece a rede, já conhece a R2, naturalmente já conhece a rede R4, porque está diretamente conectada a ele, ó. Então não preciso informar. R4 também já conhece, R1 também já conhece R1, então de R4, de qualquer PC da rede 4 para a rede 1 e vice-versa, vai haver conectividade, certo? Agora eu vou precisar informar para R1 a existência de R3 e de R3 a rede R4, a rede 4 e a rede 1 também. Sim, mais uma questão.
se eu pingar daqui perdão, se eu pingar da rede 4 para a rede 2, o que é que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Então, botei a informação da rede 1 aqui, botei a informação da rede 2, então vamos lá. Pinguei, R1 vai conseguir encaminhar para R2, para a rede 2, ó. Só que na volta vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, por que eu não precisei fazer mais adicionar outra coisa aqui para essa rede aqui? Porque quando eu definir o endereço da rede 2, esse roteador já sabe como chegar em R2, tanto para a rede 1 que está conectada a ele, quanto para a rede 4, certo? E no R2 ele só conhece a rede 1, que foi a que eu informei para ele. Então vou precisar fazer isso para ele também, ok? Então vamos lá. Vamos lá, voltar para R1 aqui e vou adicionar logo a rede 3 aqui, para que ele fique conhecido. Então, roteamento estático, endereço da rede 3, 9268. Rede 3, 6.0/24. Então, 6.0/24, 255.550. O endereço de próximo salto vai ser quem? Então, eu quero alcançar a rede 3. O endereço de próximo salto é o endereço que R1 fala com R3. Seria pela rede 7 aqui, né? Então, seria o 9268.7.74. Lembrando que esse cara aqui tem IP73, esse aqui tem IP74. Então, adicionei essa rede. Beleza, agora vamos para R2. Informar para R2 a existência da rede 4 e também a existência da rede 3. Então, vamos lá. Para a rede 4, ela vai ser 9268.7.0, máscara de subrede 255.255.255.192, se eu não estou enganado. Tá, perfeitamente, rede 7. Endereço de próximo salto 9268. Então, como é que R2 fala com a rede 4? Através da rede 5. Então, ponto 7.65 também. Então, R2 agora sabe chegar na rede 1 e na rede 4, falta de saber aprender a chegar agora na rede 3. Então, rede 3, 9268. Quanto? Rede 3, 6.0/24. Então, 9268.6.0/24, máscara 255.255.255.0, IP 9268.7. Aqui a rede, através da rede 6. Então aqui 769, IP nessa interface, IP nessa ponto 70. Então, adicionado. E muito bem. Meu R2 agora sabe chegar na rede 4, na rede 1 e na rede 3. Agora vamos ensinar a R3 aqui a chegar na rede 2, na rede 1 e na rede 4. Então, começando pela rede 1, 268.0.0, máscara subrede 255.255.252.0, endereço de próximo salto 9268.7. O IP na rede 7 aqui do roteador R1, que no caso é 73. Então, 73, chega agora na rede, aproveitando aqui o endereço. Então, para ele chegar na rede 7, a máscara de subrede 255.255.192, o endereço de next hop, de próximo salto, também é o mesmo endereço, que ele também vai seguir esse caminho. Então, ensinei ele a chegar na rede 4. Agora, ensinar ele a chegar na rede 2, né? Na rede 2, a rede 2 tem que IP, tem IP 4.0, a máscara de subrede 255.255.255.240, o IP 9268.7.69, que é o IP dessa interface aqui. Então, adicionado às redes. Então vamos testar a conectividade, ó.
Vou botar aqui no modo real. Então PC1 para cá, sucesso. PC1 para o PC da rede, sucesso. PC2 para a rede 4, sucesso. PC da rede 3 para a rede 2, também sucesso. Então agora eu tenho conectividade em todos os meus computadores aqui entre as redes, beleza? Então vamos tentar fazer o seguinte agora. Vou abrir aqui de novo o terminal e vamos ver como é que acontece isso no modo simulação. Então ping 92.168. Pegar o IP aqui da rede, ups, pegar o IP aqui da rede 6, perdão, da rede 6 não, cadê meu ping? Tá aqui, da minha rede 3, rede 3 aqui, ó, 1268. Rede 3 tem que, classe de endereço, 6, então 6.2, mandei o ping, vamos dar uma olhadinha aqui no modo simulação. Então lá se vai o pacote, passou para R1, R3, PC, R3, R2, R1, 0. E com isso finalizamos a nossa atividade. Bem pessoal, o que eu queria passar para vocês é isso. Então espero que isso tenha sido proveitoso para vocês e até mais. Tchau, tchau.